Eu queria hoje, desta tribuna do Senado, inicialmente render minhas homenagens à Revolução Pernambucana de 1817, que ontem, 6 de março, comemorou o seu bicentenário. É uma data extremamente simbólica, não só para Pernambuco, mas para todo o Brasil, porque ela é um marco republicano na história do país e que abriu caminho para a nossa independência. Uma terra que já era marcada por lutas fundamentais à nossa formação, como a expulsão dos holandeses, a Guerra dos Mascates, levantou-se 200 anos atrás contra a terrível expoliação que a coroa queria lhe impor em razão da vinda da família real para o Rio de Janeiro. Essa exploração violenta precipitou aquilo que há alguns anos já se gestava nos conventos, nos quartéis e na maçonaria daquela que era uma das capitanias mais lucrativas da colônia. Também conhecida como a Revolução dos Padres, o movimento de 1817 contava com um clero de fortes ideais liberais que, movido por impulso de um país diferente, republicano, com o desejo de fazer uma América única, resolveu separar Pernambuco do resto do território e criar ali uma nação movida por novos valores, iluministas em sua maioria. Cruz Cabugá, um dos próceres da Revolução, foi até mesmo mandado como embaixador aos Estados Unidos para pleitear o nosso reconhecimento junto àquele recém-nascido país e arregimentar defensores de Napoleão que se dispusessem a soltar o deposto imperador do seu cárcere na ilha de Santa Helena para liderar os revolucionários. Foi um dos movimentos mais corajosos da história do Brasil, um movimento de sonhos e de ideais, um movimento de autonomia e de liberdade, que falava em independência, república, federalismo, liberdade e constituição, que a coroa portuguesa não tolerou e, por essas razões, dilacerou o território pernambucano e impôs uma mortandade cruenta aos revolucionários. Matam-se os homens, mas não os seus ideais. A bandeira de Pernambuco hoje é a bandeira de 1817, a bandeira que homenageia o azul do céu, que homenageia com a cruz a religiosidade e a fé do nosso povo, é a bandeira que, com o seu sol, saúda os valores iluministas que sempre nortearam, e com o seu arco-íris, a diversidade que marca a nossa terra. Mas, senhora presidenta, eu queria hoje principalmente me referir à questão da transposição do São Francisco. Aliás, o Nordeste, sempre massacrado pelas desigualdades existentes nesse país, vive hoje um momento de muita alegria. Eu tive a oportunidade de estar na cidade de Sertânia, no sertão de Pernambuco, na semana passada, para acompanhar a chegada das águas da transposição do Rio São Francisco na fase final do eixo leste. A água veio de Itaparica, já passou pela última estação de bombeamento daquele trecho e agora está enchendo o reservatório Campos, antes que atinja a adutora de Monteiro, na Paraíba, e depois o reservatório Boqueirão, para reforçar o abastecimento em Campina Grande e outros 18 municípios paraibanos. É emocionante ver aquela água chegando por uma terra que nunca a tinha recebido. E mais tocante ainda é ver o povo sertanejo se apropriando dela como um bem humano que lhe foi sempre negado. Um dos canais acabou virando até mesmo uma piscina improvisada para que os moradores da região extravasassem a alegria de ver a água entrar por ali. É uma obra que vem pensada desde o Império e simplesmente dormia
nas gavetas dos governos que se sucediam. Quem a tirou do papel foi o presidente Lula, com a sua incrível capacidade de transformar sonhos em realidade. Foi a coragem de Lula, foi a ousadia de Lula que botou em marcha essa que é a maior obra de infraestrutura hídrica do país, em favor de mais de 12 milhões de brasileiras e brasileiros que hoje vivem no semiárido. A presidenta Dilma teve o total compromisso com esse empreendimento gigantesco. E mesmo nos momentos mais difíceis da crise, ela jamais deixou que faltassem recursos. Presidenta, mas as injustiças atuais são muitas. Temer, esse presidente sem voto, usurpador contumaz, vocacionado a se apropriar do que não é seu, cometeu a disfarçatez de aparecer no mês passado em Pernambuco e omitir o nome de Lula e de Dilma durante uma visita às obras da transposição, tentando imprimir suas digitais comprometidas naquilo que não é seu. Uma omissão, aliás, que traduz a sua estatura política. Um homem pequeno, um homem sem voto. Mas não há uma única pessoa, um só sertanejo, que não conheça os responsáveis por fazer o sertão virar mar. Por lá tem aparecido agora até aves raríssimas na região, como tucanos. Vejam a cara de pau do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que deixou São Paulo sem água por mais de um ano e foi lá na transposição levar umas máquinas velhas que ele utilizava para tirar água do volume morto dos reservatórios lá de São Paulo e tirar foto perto dos canais da transposição. Essas aves de mau agouro, que tanto falaram mal da obra, como o presidente do PSDB, o senhor Aécio Neves, que criticou duramente a transposição durante a sua fracassada campanha de 2014 e agora também quer tirar a sua casquinha da obra dos governos do PT. Não estranha que o Nordeste tenha sido o responsável por lhe brindar com uma antológica derrota eleitoral, transformando no La La Land da disputa presidencial. Aquele que ia ser, mas não foi e nunca será. Quero anunciar aqui que conversei com o presidente Lula e ainda este mês ele deve ir a Pernambuco e a Paraíba para ver de perto aquilo que fez e receber o abraço dos sertanejos, uma gente que, antes de tudo, sabe o valor da gratidão. Vai ser um momento importantíssimo de reencontro de Lula com o seu povo e com as suas realizações. Um momento em que o presidente estará com o pé na estrada para mostrar a sua disposição de continuar com um projeto de país que foi abrupta e ilegalmente interrompido. Vou concluir, presidenta. Então, em vez de se preocupar com esse patético título de maior presidente nordestino com que se auto-presenteou, Temer deve operar esse seu governo incompetente para concluir a obra, porque o eixo norte está parado, prejudicando Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte. Se fizer isso antes de cair, já terá sido suficiente para botar seu nome numa plaquinha qualquer, que, aliás, é onde cabe a sua dimensão política. Muito obrigado pela paciência, senhora presidenta.